Exclusivo, a Casa do Terror. Tem algumas crianças, gente, que nascem em um lugar, eu não entendo o porquê disso, mas em um lugar digno de histórias de terror. O BG volta à história do menino de 4 anos que saiu da casa pro hospital. O garoto contou que foi espancado pelo padrasto e a mãe confirmou tudo. Nós falamos com o pai da criança, que agora briga pela guarda do filho. Ele sabe que se nada fosse feito, o destino poderia ter sido muito diferente. É mais uma daquelas histórias que só o Balanço Geral traz para você. Nos braços do pai, o menino de apenas 4 anos se sente seguro. Sabe que agora está protegido. Parece pedir em silêncio para que simplesmente o deixem ali, quietinho. A criança ainda guarda no corpo e na memória as marcas da violência, da tortura, dos maus tratos que sofria. Quem chutou aqui? O homem que a criança acusa aparece nesse vídeo sendo conduzido por policiais civis da Delegacia da Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, para a delegacia. Em depoimento, ele preferiu ficar em silêncio, mas negou que tenha agredido a criança. Já a mãe confirmou que o padrasto bateu no filho e não teve como impedir. Segundo o relato dela, que ele falava que o menino era muito peralta, muito mimado, muito arteiro, né? E que tinha que ser educado e corrigido. Diante da, segundo ela, ameaças, ela ficou sem ação para reprimir ele dessas violências contra a criança. A polícia foi acionada depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de vizinhos de que o menino sofria maus tratos. Ao chegar na residência onde a mãe morava com o padrasto, constataram que a criança estava cheia de hematomas por todo o corpo. Além das marcas de violência, ele estava sujo, com fezes, e demonstrava não estar recebendo os mínimos cuidados com a saúde. O menino foi levado a uma unidade de pronto atendimento, onde os médicos confirmaram as lesões e as suspeitas de maus tratos. Imediatamente, o pai da criança, que estava 6 meses separado da mãe do menino, foi chamado ao hospital. Na hora que ela falou, eu já imaginei que tinha sido coisa feia, né? Coisa ruim. Aí ela começou a me explicar que meu filho estava aqui em observação, que estava com o corpo cheio de hematomas, lesões, por algum tipo de alguém bateu nele, né? Surrou ele. O pai contou ainda que há pelo menos 3 meses não tinha contato com o menino. Estava bloqueado das redes sociais e proibido pela mãe de ver a criança. O período coincide com o que dizem os vizinhos. Há pelo menos 3 meses, ninguém mais via a criança brincando na frente da residência, como fazia costumeiramente. A avó do menino querendo foto do menino todo dia, a gente não via o menino aqui. E ela não tirava o menino mais para fora. A única imagem do menino é essa em que ele sai de mãos dadas com a mãe, no início da semana passada. Atrás aparece o padrasto com a irmã mais velha, de 9 anos. A suspeita de violência dentro da casa por parte do padrasto da criança começou a ser levantada quando os vizinhos começaram a ouvir barulhos dentro da residência. Num domingo à noite até eu estava na lavanderia, eu escutei, nós viemos tudo aqui para frente. Daí só foi um grito e um murro, assim. Eu não sei se ele estava batendo nela. E a gente começou a suspeitar. A gente estava todo mundo em contato um com o outro, mas, né, averiguando as coisas, né? A gente tem que ter provas, né? E aí foi bem na época do menino Henry, né? E a gente já nem dormia direito pensando nessa criança, o que estava acontecendo dentro dessa casa, né? Porque é muito triste. Mas foi Gleice Fernandes, que já sabia das suspeitas, a primeira a perceber as marcas de violência no corpo do menino. Teve uma vez que nós estávamos juntos, aí eu saí e naquilo que eu voltei, o menino estava roxo, estava machucado, mas ele pegou e falou que foi a mordida do cachorro.
Mas eu achei estranho, porque um cachorro não vai morder e deixar roxo, ele vai deixar mordida, né? Desde que o caso veio à tona, a casa onde morava a família está assim, fechada. Aqui no portão, as marcas da violência que acabou tomando conta dessa residência quando os vizinhos souberam e tiveram a certeza que a criança de apenas 4 anos estava sendo agredida e torturada aqui dentro. Eu acho que de quem fez isso aí uma burrice, uma ignorância, né? Porque já se encontra os procedimentos na mão da justiça, né? Não é certo, não é viável, não é aconselhável, tudo errado de fazer justiça com as próprias mãos. Como o padrasto ainda está no hospital e a mãe na casa de parentes, o pai que levou a criança nesta segunda-feira para conversar com psicólogos da assistência social da prefeitura, espera conseguir, pelo menos por enquanto, a tutela do filho. A primeira coisa que ele fez, na hora que ele me viu, papai, abriu um sorrisão e já foi querendo me dar um abraço, me deu um abraço. Na hora que eu me afastei dele, ele já ergueu a blusinha e falou, olha papai. Aí eu fiquei horrorizado, né, porque a gente cuida, dá carinho, dá amor e vem uma pessoa fazer uma coisa dessa com o filho que nem dele é. Mesmo a polícia ainda investigando o caso, pelo menos 4 crimes, tanto a mãe dessa criança de apenas 4 anos, quanto o homem que mora com ela e que ela chama já de marido, em pouco mais de 3 meses, devem responder por pelo menos 4 crimes. Tortura, maus tratos, abandono de incapaz e lesão corporal. Revolta qualquer um, né? Porque trata-se de um indefeso, né? Não tendo poder nem de xingar, talvez, né? E o que leva em conta é a futilidade, né? Para os vizinhos que conseguiram evitar que algo pior acontecesse com a criança, o sentimento hoje, depois de descobrir tudo que o menino estava passando, é de alívio. A gente que é mãe, dói. Sim, dói na gente, sabe? É uma pessoa de fora vir fazer tudo isso, né? Do lado, fundo de casa com a gente. É muito difícil pra gente que é mãe. Eu acho, assim, que esses dois não merecem ficar livres. A justiça tem que ser feita. Imagine uma mãe liberar um cara bater desse jeito. Muita gente ficou revoltada e sensibilizada com esse caso. Acho que se tivesse demorado um pouquinho mais para alguém fazer a denúncia lá, teria virado mais um caso Henry lá. Uma criança de apenas 4 anos. Aqui nos estúdios do Balanço Geral, ele que preparou essa reportagem, esmiuçando, entrando nessa história, Nader Khalil. Nader, me conta uma coisa. Eu tô com muitas curiosidades, quem tá em casa também. Primeira coisa que eu te pergunto, Nader, as pessoas já sabiam que isso estava acontecendo dentro dessa casa? Porque agora todo mundo vem falando, é um absurdo e tal. Quem sabia ou quem poderia saber que isso estava acontecendo? Boa tarde para você. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. A mãe, Emanuel. A mãe sabia de tudo isso e foi conivente. Não há desculpa que possa tirar a mãe nesse momento da participação desses atos que foram praticados contra essa criança. Essa criança que, se não tivesse sido salva, poderia terminar como outro assunto que nós vamos falar já já, e que nós vamos trazer com exclusividade o laudo cadavérico, o que tinha no corpo daquele pequeno Joãozinho de 10 meses. Essa criança foi salva, Emanuel, pelos vizinhos que escutaram os gritos. Porque há pelo menos 3 meses essa mãe não deixava o pai ver a criança, não falava com a família dela, que mora aqui em Colombo, e ontem, depois de estar na casa, fui conversar com a avó, que criou ela, a dona Terezinha, uma pessoa simpaticíssima e que deve estar nos assistindo, com o irmão dela. E, Emanuel, a família também não tinha notícias. A família não tinha informação. Ela omitiu de todo mundo o que acontecia dentro dessa casa. Uma masmorra onde essa criança era abusada. Uma casa do terror, como você coloca. Uma casa do terror, Emanuel. Aí, Nader, essa avó falou que também não sabia. Foi uma surpresa para a avó da criança? Para todos, porque há 3 meses ela não falava com ninguém. A família dela só conheceu esse atual companheiro que obrigava as crianças a chamar ele de pai anteontem, depois que o caso veio à tona. A família conheceu esse cidadão, mas dentro da casa que ela colocou para dentro esse homem, ele obrigava essas crianças a chamar de pai. Um outro detalhe, a menina de 9 anos hoje está com a bisavó, que foi a avó que criou a mãe dessas crianças, e a bisavó suspeita que essa menina também tenha sofrido abusos, sejam eles de violência psicológica, física,
E essa menina precisa ser levada ao conselho tutelar, ela precisa ser ouvida por psicólogos e a doutora sabe muito bem disso, porque é só através de um trabalho feito pelos psicólogos que as crianças vão falar, Emanuel. Doutora Márcia, é preciso que haja esse trabalho aqui, tá? A polícia também, né? O primeiro momento, o objetivo é proteger a criança. É por isso que não se colocam policiais para fazer essa oitiva. Faz essa oitiva de uma forma mais suave, para que essa criança fale de forma natural, que ela se sinta confortável para falar sobre o que aconteceu com ela. Mas o que a gente vê ali nas lesões, né, é que elas não aconteceram num dia só, ocorrem num largo período de tempo, né? E então, é claro, a gente não tem como excluir a mãe desse processo. Ela né? estava por ali, ela estava vendo, é conivente. Agora, Nader, muita gente ontem, até eu queria puxar aqui o WhatsApp. Essa imagem geral, é exclusiva, a imagem do condomínio. Exclusiva, que é o último momento que a criança foi vista, não é? Essa criança foi vista a última vez no dia 29/4, que foi essa imagem. Ela sai de mãos dadas com a mãe, caminhando à frente, sem andar perto desse homem. Já a menina espera e você vê que sai a mãe com uma criança e o homem atrás com a menina de 9 anos. Foi a última vez que os vizinhos conseguiram ver essa criança. E a vizinha que falou ali com a gente, uma das vizinhas, ela diz, olha, eu encontrei essa criança ali perto do parquinho, perguntei o que tinha acontecido. Aí primeiro ele disse que ela caiu, primeiro ele disse que ele caiu de uma estante, depois ele caiu brincando com um carrinho. Histórias. E depois foi mordido, ela foi lá, olhou a lesão melhor. Não, ele não tem como ter sido mordido por nenhum cachorro. E aí levantou-se a suspeita de que essa criança estava sofrendo violência dentro dessa casa. Uma das vizinhas suspeita, Emanuel, de que a menina mais velha, de 9 anos, que não é filha também desse homem e nem do pai dessa criança, é de um primeiro relacionamento dessa mulher, também estava sofrendo violência em casa. Vamos ouvir então? A gente tem a fala dela, coloca a vizinha no ar. Ela não gostava dessa menina, não sei, não posso dizer assim firmemente, mas ela não tinha, acho que, nenhum amor pela menina, assim, sabe? Porque ela judiava da menina, ela berrava com a menina, toda hora ela estava berrando com a menina. Por isso que a gente quer saber onde que a menina tá, o que fizeram com a menina. A gente não teve acesso à menina, né? Só o conselho tutelar, né? Teve acesso, que não tinha lesão, não tinha nada, e que o castigado só era o menino. Nader, o que eu pergunto pra você é o seguinte, vamos colocar na tela, por favor, as imagens das marcas no corpo da criança. Manuel. Ontem nós discutíamos, Nader, com a doutora Márcia, tá, mas o que pode ter sido? Porque na perna é como se tivesse enfaixado, colocado ali uma corda, um cinto, enfim. Tem marca de mordida, tem umas marcas que são mais de algo pontiagudo. Ele meio que machucava. de tudo, Nader. Ele tinha um ódio dessa criança, porque a informação que se tem é que ele odiava o pai dessa criança. E aí ele descontava nessa criança. E você quer saber o pior disso tudo? É que depois que nós ouvimos o pai dessa criança, que ela foi levada no conselho tutelar, foi ouvida pelos psicólogos da prefeitura da Fazenda Rio Grande, parabéns aos policiais, ao Eliseu, ao Caixão, toda a equipe sob o comando do delegado Ademair Braga, que fizeram um belo trabalho, foram lá e prenderam esse homem, que nós mostramos ali na reportagem as imagens exclusivas da prisão desse homem ali, no momento, da condução desse homem, e hoje ele está no hospital. Agora eu vou deixar uma pergunta, Manuel, aonde você acha que estava essa mãe quando eu estive na casa da avó dela na noite de ontem por volta das 7 horas da noite? Nem ideia. Onde que ela estava? Tinha ido ao hospital ver como Visitar estava esse homem que está internado, ou pelo menos até ontem estava no isso que hospital o do Nader falou trabalhador. é muito importante, Nader. Porque, doutora Márcia, traz mais uma vez a relação de dependência, o fio que une essa mulher com o agressor, não é, doutora? Apesar de nós termos um período curto de relacionamento, né, pelo que foi informado, um período de 6 meses, é um período curto, aliás, menos de 6 meses da separação, 6 né? meses da separação, É cerca muito de 3 recente. meses. A informação que eu tive dos vizinhos, doutor, é que no dia que o marido já saiu, esse homem já entrou para a casa da família. Um relacionamento de uns 6 meses curto, pode haver sim uma dependência psicológica, mas essa dependência psicológica não pode ser mais pontual do que a proteção dos próprios filhos. Exato. É a primeira coisa que temos que fazer como mães e pais é proteger os nossos filhos. É para isso que existimos, na verdade, para que eles cresçam, virem adultos independentes. E, doutora, essa família dessa mulher, que mora aqui em Colombo, que eu estive lá, não é conivente com essa história. A avó dessa mãe, que é bisavó das crianças, estava desesperada, disse que agora não entrega a bisneta de 9 anos para ninguém, vai ficar sob a guarda dela, porque ela tem medo que essa criança ela possa também ter sido abusada.